Olá, concurseiro! Vamos conversar sobre o processo administrativo previdenciário. Quando falamos em processo administrativo previdenciário, nós estamos falando do caminho que o segurado percorre dentro do INSS para pedir um benefício, revisar um valor ou tentar restabelecer algo que foi cortado. Antes de pensar em processo judicial, a regra é passar primeiro pela via administrativa. Isso aparece muito em prova e também na prática. Pense comigo, toda vez que alguém quer uma aposentadoria, um auxílio ou uma pensão, precisa fazer um pedido ao INSS. Esse pedido é o início do processo administrativo. Não é algo complicado, mas exige atenção. O segurado ou seu representante apresenta o pedido pelos canais do INSS e junta os documentos necessários. Vamos imaginar uma situação do dia a dia. Um trabalhador completa a idade mínima para se aposentar. Ele separa os documentos pessoais, confere o histórico de contribuições e faz o pedido. A partir desse momento, nasce o processo administrativo previdenciário. O INSS vai analisar se todos os requisitos previstos na lei estão preenchidos. Agora, deixa eu te perguntar, e se faltar algum documento, o que acontece? O INSS pode fazer uma exigência. Isso significa pedir que o segurado complemente informações ou apresente novos documentos. Enquanto essa exigência não é cumprida, a análise fica suspensa. Esse detalhe é muito importante para a prova. Outro ponto essencial é entender que o INSS tem o dever de decidir. A administração pública não pode simplesmente deixar o pedido parado. Existem prazos e princípios que devem ser respeitados, como a legalidade e a eficiência. Para nós, concurseiros, isso significa a atenção redobrada aos prazos e às consequências quando eles não são observados. Também é importante perceber que o processo administrativo não é apenas um cadastro ou um formulário eletrônico. Ele garante direitos ao segurado. Direito de acompanhar o andamento, de apresentar documentos, de corrigir informações e de discordar da decisão. Imagine agora um segurado que teve o benefício negado porque o INSS entendeu que faltava tempo de contribuição, mas ele sabe que trabalhou por mais anos. Nesse caso, o processo administrativo permite que ele apresente provas, como registros de trabalho, e mostre que a decisão pode estar equivocada. Percebe como esse processo é um espaço de diálogo entre o segurado e a administração? É exatamente aí que entram os recursos, os prazos e os efeitos das decisões. E é sobre isso que nós vamos avançar no próximo bloco, entendendo como funciona o recurso administrativo e como esse tema é cobrado em prova. Agora nós vamos seguir em frente no nosso estudo, de forma tranquila, passo a passo, para que tudo faça sentido. Depois que o INSS analisa um pedido, pode acontecer de o segurado não concordar com a decisão. Isso é muito comum. Às vezes o benefício é negado, outras vezes o valor vem menor do que o esperado, ou algum período de contribuição não é reconhecido. E aí surge a pergunta: o que fazer nessa situação? É nesse momento que entram os recursos administrativos. O recurso é o instrumento que permite ao segurado pedir que a decisão seja revista dentro do próprio INSS. Ou seja, antes de pensar em processo judicial, existe a possibilidade de resolver a questão na via administrativa. Vamos imaginar um exemplo simples. Um trabalhador pede a aposentadoria e recebe uma resposta negativa. Ao ler a decisão, ele percebe que um período de trabalho foi ignorado. Ele sabe que trabalhou naquele tempo e tem como provar. Nesse caso, ele pode recorrer. O primeiro ponto que o concurseiro precisa guardar é o prazo. Após tomar ciência da decisão, o segurado tem 30 dias para apresentar o recurso administrativo. Esse prazo começa a contar a partir do momento em que ele é comunicado oficialmente da decisão. Perder esse prazo pode significar a perda da chance de discutir o caso na via administrativa. Agora pense comigo, esse recurso vai ser analisado por quem? Não é pelo mesmo setor que negou o pedido. O recurso é encaminhado às juntas de recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social. Esse detalhe é muito explorado em prova e precisa estar bem fixado.
Outro ponto importante é a forma do recurso. Não basta apenas dizer que não concorda. É preciso explicar o motivo da discordância. O segurado deve mostrar onde está o erro da decisão e, se possível, apresentar documentos que comprovem aquilo que está sendo alegado. Imagine alguém que teve um auxílio negado por falta de carência. Se ele tem contribuições que não foram consideradas, o recurso é o momento certo para apresentar essas provas e pedir a reavaliação. Enquanto o recurso está sendo analisado, o processo continua em andamento. Em regra, a simples interposição do recurso não suspende os efeitos da decisão do INSS. Esse é um ponto de atenção para o concurseiro, porque muitas questões de prova cobram exatamente essa regra geral. Perceba como tudo segue uma lógica. Primeiro o pedido, depois a decisão e, se houver discordância, o recurso. Tudo dentro de prazos e com garantias ao segurado. No próximo bloco, nós vamos fechar esse tema falando de forma organizada sobre os prazos administrativos, os efeitos das decisões e o que acontece depois do julgamento do recurso. É assim que nós vamos consolidar todo esse conteúdo. Agora nós vamos encerrar esse tema com calma, conectando tudo que já estudamos, como se nós estivéssemos revisando juntos antes da prova. Vamos lembrar do caminho completo. Tudo começa com o pedido administrativo feito ao INSS. Depois vem a análise e a decisão. Se o segurado não concorda, ele pode recorrer. E para que tudo funcione corretamente, existem prazos bem definidos. Esses prazos servem para dar organização e segurança ao processo. O prazo mais cobrado em prova é o prazo para apresentar recurso administrativo. Depois que o segurado toma ciência da decisão do INSS, ele tem 30 dias para recorrer. Esse prazo precisa ser respeitado com muita atenção. Se ele passa, a decisão administrativa se torna definitiva dentro do INSS. Vamos trazer isso para um exemplo simples. Imagine alguém que recebe a resposta negativa do benefício e pensa em resolver depois, achando que não tem pressa. O tempo passa e, quando essa pessoa decide agir, o prazo já acabou. Nesse caso, ela perde a chance de discutir o erro na via administrativa. Por isso, prazos são um ponto muito sensível tanto na prática quanto nas questões de concurso. Depois que o recurso é apresentado, ele é analisado pelas juntas de recursos e, em alguns casos, pelas câmaras de julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social. A decisão pode manter o entendimento do INSS ou modificar completamente o resultado. Agora pense comigo, e se o recurso for aceito? Nesse caso, o benefício pode ser concedido, reestabelecido ou revisado. Além disso, o segurado pode receber os valores que deixou de receber desde a data correta. Isso mostra que recorrer pode fazer toda a diferença na vida do segurado. Por outro lado, se o recurso for negado, o processo administrativo se encerra. A partir desse momento, se o segurado entender que a decisão contrariou a lei ou as provas, ele ainda pode buscar o Poder Judiciário. E isso também é importante para o concurseiro guardar. Outro ponto essencial é entender os efeitos das decisões administrativas. Em regra, elas produzem efeitos imediatos. Se o benefício é negado, a negativa passa a valer a partir da decisão. Se o benefício é concedido em recurso, o INSS deve implantar o benefício e pagar o que for devido. Perceba como tudo segue uma sequência lógica: pedido, análise, decisão, recurso, julgamento e efeitos. Quando nós entendemos essa ordem, o processo administrativo previdenciário deixa de ser um tema confuso e passa a ser algo organizado e fácil de memorizar para a prova. Com isso, nós fechamos o estudo do processo administrativo previdenciário, passando pelo pedido, pelos recursos, pelos prazos e pelos efeitos das decisões, sempre com base na legislação em vigor e na lógica cobrada nos concursos. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.